Sejam bem-vindos ao canal. Vamos falar aqui hoje de noções introdutórias sobre contratos. Primeira observação: como identificar se um determinado negócio jurídico é ou não é um contrato? E por que isso é importante? Porque se for um contrato, eu poderei aplicar os institutos correlacionados ao contrato, como por exemplo, exceção do contrato não cumprido, evicção, os próprios vícios redibitórios. A ideia, então, parte da análise de três importantes elementos que eu preciso identificar para saber, então, se eu estarei diante ou não de um contrato. Esses três elementos, basicamente, são autonomia da vontade e bilateralidade, elemento 1. Elemento 2, a patrimonialidade. E elemento 3, a obrigatoriedade. Então vamos a eles. Quanto à bilateralidade, e também ligada à ideia de autonomia, da vontade, nós partimos do pressuposto que o contrato ele é sempre um elemento que liga sujeitos diferentes, os chamados efeitos sinalagmáticos do contrato. Então, se eu falo em contrato, eu preciso dessa bilateralidade, enquanto que o direito civil também possui elementos que são com caráter da unilateralidade, como por exemplo um testamento, em que a pessoa reconhece filhos, para depois da morte, para serem ali reconhecidos através do testamento. Então esse instrumento unilateral, esse testamento, não é um contrato. Agora também é interessante eu pensar em alguns institutos, alguns elementos que são de caráter plurilaterais. Então eu tenho bilateral, unilateral e plurilaterais. Os plurilaterais também são contratos, como por exemplo, um contrato de sociedade. Já quanto ao segundo elemento que nós devemos identificar, que é a patrimonialidade, é importante sempre nos lembrar que estamos diante do chamado direito civil constitucional. A Constituição Federal trouxe diversos elementos do direito civil e os elevou à categoria de constitucionais. E nesse aspecto, nós temos, de um lado, elementos patrimoniais e temos, de outro lado, elementos existenciais. Então, a grande preocupação que nós devemos ter ao tentar identificar um contrato é exatamente saber se aquele instrumento trata de questões patrimoniais ou de questões existenciais. Quais seriam essas questões existenciais? Basicamente, são as questões ligadas à própria dignidade da pessoa humana, vida, integridade física, a própria imagem. Então, essas situações, família, filiação, personalidade de maneira geral. Enquanto que a patrimonialidade são exatamente os negócios jurídicos envolvendo transações, bens, a famosa compra e venda, quando você adquire um imóvel, adquire um veículo, aluga uma casa, faz um determinado ajuste para emprestar um bem, que é o comodato. Agora, de outro lado, a grande preocupação também é que mesmo nos negócios existenciais, que via de regra não contemplam situações contratuais, nós temos a chamada zona cinzenta ou zona nebulosa, como por exemplo, quando eu faço um contrato de cessão do direito de uso de imagem. Então, embora a imagem seja, por essência, um direito existencial, proteção da dignidade da pessoa humana, integrando ali a personalidade do sujeito, ainda assim ele pode estabelecer elementos contratuais para a cessão da sua imagem. Então é muito importante que você fique atento, principalmente nessas situações, na chamada zona nebulosa. Mas, de maneira geral, nós pensamos em contrato realmente em situações patrimoniais. Finalmente, quanto ao elemento da obrigatoriedade, o contrato ele traz aquela ideia da sanção, ele vincula as partes. Ninguém celebra um contrato com a ideia de violar aquele contrato. Essa não é a ideia natural de quem celebra um contrato. Por quê? Porque o contrato ele é um elemento vinculativo, ele é um elemento que traz sanções em caso de descumprimento. Então, em razão disso, a ideia da obrigatoriedade é uma ideia fundamental quando eu estou querendo analisar se um determinado instrumento é ou não um contrato. Agora, o que é importante também observar é
Sempre para eu falar em obrigatoriedade, eu tenho que ter algum tipo de onerosidade? A onerosidade, né, seria exatamente aquela possibilidade de haver uma contraprestação, haver um recebimento por algo desempenhado. E nesse aspecto é importante deixar claro um grande exemplo, que é o chamado contrato de honorários numa situação pro bono, prevista lá no Código de Ética da OAB, no artigo 30. E o contrato pro bono, ele permite, né, que o advogado, então, atue em prol de pessoas necessitadas sem nada a receber. Então, ainda que não haja o caráter da onerosidade, ou seja, o cliente pro bono, ele não faz o pagamento, mas isso não isenta o causídico de cumprir todas as suas obrigações como advogado, obrigações contratuais daquela prestação de serviço advocatício. Então veja que interessante, né? Então a obrigatoriedade não pressupõe necessariamente uma onerosidade. Muito bem, meus caros, fomos hoje aqui de Direito Civil, contratos. Espero que vocês tenham gostado, tenham analisado como que isso tudo funciona. É um pontapé inicial neste estudo que faremos sobre direito contratual, parte geral dos contratos ali no direito civil. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos. Vamos transbordar o conhecimento de direito para mais pessoas e, com isso, alcançar a plena sabedoria do ensino jurídico. Um abraço e até a próxima.